Olá, deusa! Mais uma semana começando e com ela eu trago um conselho do tarô para você aí adaptar ao seu momento de vida, adaptar não só essa semana, como qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo. Eu vou deixar duas opções, vou deixar a minutagem aqui embaixo na legenda, ou seja, você vai lá na opção que você escolheu, clica e você vai direto pro ponto da resposta. Eu vou deixar duas opções hoje para que você consiga direcionar melhor o que você precisa aí ouvir nesse momento na sua vida. Tá muito calor aqui, muito calor mesmo. Eu tô suando, mas mesmo assim eu resolvi gravar para que a gente não fique sem vídeo essa semana. Semana passada eu fiquei adoentada, fiquei com uma crise de rinite alérgica, aí a minha voz já fica muito ruim e eu também fico com um pouco de dor de cabeça, é bem chato, mas graças a Deus essa semana tá ó, supimpa, só o calor mesmo que tá muito forte. Então eu vou deixar aqui pra você o conselho da semana e espero que essa semana seja bem proveitosa pra todos nós, ok? Então eu vou separar aqui as cartas e você já vai aí pensando qual opção você quer. Opção número 1, que são essas três cartinhas, ou opção número 2, que são essas outras três cartinhas. Qual você escolhe? Opção 1 ou opção 2? Eu vou deixar o resultado da opção 2 aqui na minutagem. Se você escolher a opção 1, o conselho já vai começar, ok? Então, para quem escolheu a opção 1, vamos lá, né? Vamos ao conselho desta semana. As de espadas. É momento, é hora de você começar a direcionar, a começar direcionando, focando na direção que você quer ir. Mesmo que tenha muitas opções de leque, de caminhos, de coisas que você pode usar ou caminhos que você pode usufruir, se você não concentrar a sua energia numa direção só, se você não concentrar os seus pensamentos, a sua parte mais fria e racional numa direção só, você vai começar a perder forças. Imagina só, um ponto de energia, quando ele está bem concentrado nele mesmo, ele tem um ponto de energia. Quando ele começa a separar essa energia, a fracionar essa energia, a fragmentar, ele começa a perder força. Então, para de se fragmentar em 1000 pedaços. Para de ficar em dúvida entre 1000 caminhos. Foca em uma coisa que você acha que você vai ter mais sucesso e vai nessa direção. Se você chegar lá e você vê que você não gostou, não é isso que você quer, não se arrependa, simplesmente foque de novo em outra direção e vá. Se você ficar se fragmentando, querendo ajudar todo mundo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, eu sei como é que é isso, gente, porque eu sou assim, você não vai conseguir nem realizar uma coisa só. Então, primeiro realiza uma coisa só, faz o que você tem que fazer e depois você vai fazendo as outras coisas, tá? Se tiver que ajudar alguém, ajuda uma pessoa. Se não conseguir ajudar uma pessoa, primeiro se ajuda. O que você não pode é se fragmentar, se separar em 1000 pedaços, porque no final não vai sobrar nada pra você. O As de Espada pede direcionamento racional, ou seja, frieza para que você consiga direcionar melhor suas escolhas e também eu acho que planejar com mais eficiência e eficácia o que você precisa. Ok? E aí, em seguida, a gente tem o Hierofante, né? O Hierofante, que é uma carta que... Não tá focando aqui. Que é uma carta que fala muito sobre... e dando continuidade também ao que eu falei, né? O Hierofante fala muito sobre, nesses direcionamentos, né? Você ser o elo de ligação entre dois mundos, duas situações, duas pessoas. O Hierofante, ele fala muito sobre você mediar situações. Então, não é você dar as costas quando eu falo que você precisa direcionar de forma mais racional, não é dar as costas para as coisas que precisam ser olhadas durante o processo de você estar seguindo o seu caminho, de você estar fazendo as suas escolhas. Né? Não é dar as costas, é você saber ali harmonizar, mediar, saber conversar, se comunicar para que as coisas elas aconteçam da maneira mais fluida, naturalmente, sem precisar você desgastar a sua energia. Então, o Hierofante também fala sobre ajuda espiritual, né? Você também pode contar com a sua fé, com a sua espiritualidade, naquilo que você acredita, porque os processos racionais, eles costumam, né? Quando a gente
direciona, quando a gente consegue focar, quando a gente consegue ter aquela vontade de chegar em algum lugar, esses processos, no geral, de forma assim inconsciente, acabam desligando a gente um pouco do espiritual, né? Acabam desligando a gente um pouco da questão que nos fortalece e acaba nos sugando muito. Então, no geral, né, isso acontece, mas tem gente que consegue levar todos os processos de uma boa, consegue se energizar, meditar, né, ser uma pessoa espiritualizada. Parabéns se você consegue, né? Eu tenho dificuldade. Assim, eu me policio. Quando eu tô no racional, quando eu tô, por exemplo, com um problema muito sério, o momento e a hora que eu preciso, né, me voltar para a espiritualidade, eu sempre preciso me policiar, porque eu acabo me desligando me desligando, né, do espiritual, quando na verdade é o momento que eu mais preciso. Então o Hierophante fala o seguinte: você não precisa se desligar da espiritualidade, você não precisa dar as costas para algumas situações e algumas questões que são mais sentimentais, que são mais ali ligadas de certa forma, a sentimentos, né? A nossa ligação emocional a algumas coisas. Você só precisa aprender a harmonizar, a equilibrar algumas coisas para que você também não se transforme numa pessoa muito rígida, muito determinista, muito fria, muito desligada do espiritual. Porque quando a gente está nesse momento assim muito frio, muito rígida, quando a gente se sente sufocado, porque isso consome muito a nossa energia, quando a gente se sente sufocado e a gente se sente desgastado porque usou muita energia no processo, é um momento que você vê que você está sem base energética, sem base espiritual nenhuma. Então é preciso e é importante o emocional, né? As emoções, as energias, a nossa espiritualidade, a sua fé, para que isso nos segure, para que isso nos acolha nos momentos em que a gente precisa de acolhimento energético, espiritual, ou de uma pessoa mesmo, ou de uma religião, enfim, não importa. Né? O Hierophante, ele é essa ponte. Então a gente tem que aprender a ser essa ponte. Né? A gente precisa aprender a ser essa ponte entre o material, os nossos objetivos, o nosso espiritual e a vida acontecendo. E na terceira carta, vou secar aqui secar aqui os meus suor. E na terceira, né, você vem aqui no fluxo do As de Espadas, você vem aqui no fluxo do Hierophante, de tudo que foi dito. E aí vem essa carta e fala assim: para, respira, pensa corretamente o que você quer. Porque assim, é como se você fosse ter que fazer uma escolha de ir pra frente e não saber o que pode acontecer. Você fazer uma escolha em ficar onde você tá, que acaba te estagnando, que acaba deixando esse movimento todo que eu acabei de falar das cartas anteriores meio inerte, né, meio sem sentido, e você voltar para trás. A gente acaba tendo inconscientemente, né, vamos botar assim, um preconceito contra retornar, contra desistir, contra voltar para trás. E é uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, porque às vezes a gente se cobra muito ir para frente, a gente se cobra muito dar continuidade às coisas que a gente está fazendo, e nem sempre essas coisas que estão sendo feitas, as decisões que foram tomadas, as pessoas que a gente está, as situações, os lugares, nem sempre essas coisas, né, todas essas coisas que você tem, elas continuam, você continua tão empolgada com essas situações. Porque às vezes a gente começa, né, no intuito, a gente começa numa empolgação, a gente decide ali naquele momento, no momento 3 de espadas, por exemplo, né, a gente decide por um caminho e tudo bem, o caminho rolou até onde tinha que rolar e chega um ponto que você fala, não é mais isso que eu quero. Tá tudo bem voltar, não tem problema você voltar atrás, logicamente com responsabilidade, arcando com as consequências, né, de uma desistência, de um arrependimento, de voltar atrás e refazer o seu caminho para onde você quer. O problema é que encarar as responsabilidades, encarar as desistências, encarar às vezes o julgamento alheio, que essa maioria desse julgamento alheio tá na nossa cabeça, tá? Às vezes a gente acha que as pessoas estão se importando muito com o que a gente está escolhendo e as pessoas não estão nem aí, porque cada um está vivendo os seus problemas. Então, tira isso da cabeça. Pode acontecer de alguém te apontar o dedo, de alguém te julgar? Pode, mas a vida é sua. Antes de tudo, a vida é sua. A vida não é de mais ninguém. É você que está vivendo nessa pele, nesse corpo.
É você que está encarando as coisas, é você que está sentindo, não é outras pessoas. Então, às vezes, a gente precisa encarar essas outras pessoas que às vezes se metem na nossa vida para julgar a vida alheia, porque se julgam perfeitas. E, no entanto, é você que tem que decidir, você que tem que encarar, é você que tem que explicar, é você que às vezes nem precisa explicar, mas, enfim. O que eu quero dizer com a carta 3 de espadas é que vai chegar um momento aí, essa semana, próxima semana, na sua vida, você que escolher aqui a opção 1, que você vai se dar de cara nessas encruzilhadas. Nesse lugar assim, qual caminho eu vou agora? Por onde eu vou? Aí você vai chegar àquele ponto de, vou voltar atrás, vou recomeçar? Vou por esse caminho que é um caminho novo, mas eu não sei aonde vai dar? Vou por esse outro caminho aqui que eu mais ou menos já conheço e mais ou menos sei onde vai dar? Isso vai ser uma escolha sua. Consulte sua sabedoria, consulte sua sabedoria interna, consulte sua deusa interna. O que você não pode, meu amor, é ficar parado. Porque quando você fica parado, você não tá andando nem pra frente e nem pra trás. E a vida tá passando, e a vida tá acontecendo e o medo tá te dominando. Então essa carta aqui fala assim, ó. Não espera acontecer, vai ou volta. Ou vai por um caminho talvez conhecido. Mas não fica parada, não. Não fica parada. Trabalha aqui o Hierofante, né? Trabalha tudo que eu falei aqui no Hierofante. Trabalha aqui a determinação do As de Espadas. Mas não fica parada. Movimenta a sua vida. Deixa fluir. Tudo que entra, sai, volta a entrar de novo. A vida tem que ser fluida, tem que ser movimento. A vida é movimento. Porque se você ficar parado, você se entrega para a não-vida. E a não-vida é estar morto, vivendo. Então, respira fundo e vai. Ou volta, ou segue outro caminho, mas vai. É isso, boa semana para você que escolheu a opção 1. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força para mim e aqui pro canal. Se você gostou, comenta, compartilha, faz assim o que você quiser, mas principalmente curte esse vídeo e se você não segue o canal, siga o canal. Um beijo, boa semana, vamos para a opção 2. Para você que escolheu a opção 2, vamos lá, vamos começar. Bom, primeira carta, saiu o 4 de copas. A 4 de copas. E o 4 de copas aqui, no caso, ele fala muito sobre, sabe quando você não consegue enxergar as coisas boas da vida? Porque você tá vivendo tantas questões, tantos desafios, né? A vida acontecendo, coisas que precisam ser resolvidas, decisões que precisam ser tomadas. Ai, deixa eu ajeitar aqui. Que você acaba não percebendo e que existe uma ajuda espiritual, existe uma ajuda, sabe, da sua fé, de Deus, enfim, o que quer que você acredite, existe essa ajuda. A carta 4 de copas fala muito sobre a gente tá tão inerte que eu digo assim, tá tão acostumado às coisas que você tem, né, que você acaba só focando no problema. E aí quando você foca no problema, o problema cresce, né? As questões crescem, os desafios ficam na nossa mente ainda piores, mais difíceis ainda. E você só pensa em como resolver as questões. Gente, isso é muito comum. Isso é muito comum no ser humano focar na questão para resolvê-la. Só que você acaba, sabe, fazendo sem querer, fazendo crescer aquilo, tomar uma proporção que de repente nem é tão grande assim. Na sua mente cresce e vira uma proporção muito grande e você deixa de perceber que você tem conquistas, que você tem muita ajuda, que você tem muita luz, que você, enfim, as coisas todas que você já conquistou, que você já conseguiu, a pessoa que você é. Você esquece de olhar e até mesmo agradecer as coisas boas que você tem. Quando a gente agradece as coisas boas que a gente tem, a gente percebe que elas são muito maiores do que os nossos problemas. Quando você percebe as conquistas, as coisas que você já resolveu, ou as coisas que a vida já te proporcionou, às vezes de presente mesmo, sabe? Uma casa, sei lá, um amor, uma família, um bom trabalho, a chance de estudar, a chance de, enfim, sabe, de
de viver coisas que muitas pessoas, infelizmente, hoje não podem viver. E aí independe da sua classe social, tá? Eu sou muito ligada às questões sociais, mas aqui, assim, eu não tô dizendo que ser pobre é bom, não é isso. Mas que você pode, dentro dessa situação, tentar se fortalecer para conquistar algo melhor. Porque se você se fechar na pobreza, na escassez, nas questões que envolvem tudo isso, você acaba se vendo naquela realidade de forma natural. E não é natural, porque você precisa lutar pelos seus direitos, seu direito à prosperidade, seu direito a ter uma vida boa, seu direito de ser feliz. E isso não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? Tem a ver com a gente ter uma vida fluida, tem a ver com a gente ter uma vida, uma mente bem ligada à prosperidade mesmo, à abundância. Dentro da sua realidade financeira, da sua classe social, né? Porque a gente tem isso aqui no Brasil, a gente tem classes sociais, a gente tem pessoas pobres, a gente tem classe média, a gente tem pessoas ricas e a gente tem pessoas muito ricas. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas muito ricas, elas têm sim muitas condições de fazerem muitas coisas, mas isso não garante que elas são felizes, certo? E a gente sim merece também ter dinheiro. Dinheiro é bom, todo mundo quer. Todo mundo merece, todo mundo precisa de alimentos em abundância, de prosperidade em abundância, né? De lazer, de felicidade. Então começa a olhar as pequenas conquistas que você tem, as pequenas coisas que você já conseguiu, todos os agraciamentos que você já teve na sua vida e a partir disso você construir algo muito melhor para você, de passito em passito, né? O dinheiro não vai cair do céu, mas ele vai começar a fluir melhor na sua vida. E você vai começar a focar nas soluções ao invés dos problemas. Isso te fortalece até mesmo para você lutar pelos seus direitos e lutar pelos direitos de toda uma sociedade. O que você não pode é se apequenar dentro dos seus problemas. Você não pode se apequenar dentro das condições que você vive, sejam elas quais forem. Você precisa se focar e se engrandecer dentro dessa situação para que você consiga lutar por você e lutar por todos. E dando continuidade aqui ao Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus, essa carta é uma carta de energia, né? E ela vem bem dando assim continuidade realmente a isso tudo que eu falei sobre lutar pelos seus direitos, né? Para você não se apequenar perante os problemas. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. É possível você se unir a outras pessoas. É possível você conquistar, né? Os cavaleiros, eles são muito conquistadores, né? Eles lutam guerras ou têm missões para conquistar algum objetivo, em prol de algum objetivo. Então é possível que você lute pelos seus direitos, lute pelo seu direito à prosperidade, à abundância, lute pela sua felicidade, lute pelo seu amor, principalmente amor próprio, porque quando a gente se ama, a gente começa a magnetizar amor e atrair amor. Então, o Cavaleiro de Paus, ele traz muito essa energia, né? Essa energia interna, essa energia do fogo, da comunicação e da transmutação. Que é você pegar aquilo que você quer mudar na sua vida, sabe? E transmutar, jogar para o universo para que aquilo volte para você da forma que você deseja. É como se você moldasse uma massa para algo que você deseja. Isso é transmutar. É pegar o limão e transformar numa limonada. E dando continuidade aqui, né, a segunda carta, a terceira carta da opção 2, a gente tem aqui a carta do 6 de ouros. E, gente, parece que as cartas estão conversando muito, é muito legal, porque elas estão aqui falando justamente sobre fluxo, sabe, de energia, de dinheiro, de prosperidade e abundância mesmo, sabe? Desse fluxo energético, porque a prosperidade, a abundância, ela é um fluxo energético, né? E a carta 6 de ouros, ela fala muito sobre o dar e o receber. Às vezes a gente gasta energia e até dinheiro mesmo com coisas que não tem nada a ver, não dizem respeito ao que a gente quer, ao que a gente precisa, mas talvez para se encaixar, talvez para participar e gerar algum movimento, a gente acaba se desgastando. Porque a carta 6 de ouros, ela não fala só sobre dinheiro, ela fala principalmente sobre trocas. Então, às vezes, a gente deixa a nossa energia, deixa a nossa disposição, deixa o nosso intuito, a nossa força de vontade em focos, situações e planos que não vão dar em nada. Então, tem que ter muita percepção,
não agir tanto no calor da emoção, né? Pensar um pouquinho onde que eu estou investindo o meu tempo, onde eu estou investindo a minha energia, onde eu estou investindo o meu dinheiro, onde eu estou investindo a minha força de vontade, a minha sabedoria, os meus conselhos, sabe? A minha ajuda, onde eu estou investindo isso? Vale a pena? E não só vale a pena no sentido de o que eu vou receber em troca, sabe? Não é só sobre, eu vou fazer isso porque eu vou receber tal coisa em troca. Não é só sobre isso, sabe? Às vezes é sobre reconhecimento, às vezes é sobre você receber em troca, não assim, como que eu quero dizer, receber em troca, não só porque você investiu algo, receber em troca, mas você também se sentir acolhido dentro daquela realidade que você está investindo, seja o que for, né? Como eu disse, a gente não investe só dinheiro. Muito comum, por exemplo, uma relação, né? Uma relação amorosa, em que você se doa para a pessoa, que você faz tudo pelo outro e o outro simplesmente acaba não agindo da mesma forma. É lógico que a gente tem que fazer as coisas na nossa vida sem esperar nada em troca. Porque tem que ser natural. Se você tá esperando alguma coisa em troca, então você não fez de boa vontade. Você fez porque você estava esperando algo em troca. Então você tem que sempre fazer as coisas porque você quer fazer, porque é legal, porque é gostoso. Mas logicamente, por exemplo, se no relacionamento não tá no mesmo nível de doação, de amor, de intensidade, é porque, infelizmente, não tá legal. Então começa a se perceber dentro disso. Eu posso dar qualquer outro exemplo aqui, por exemplo, ultimamente tem se falado muito sobre isso, né? Sobre pessoas que têm filhos, esperando que os filhos cuidem deles na velhice, né? Então, o que é isso? Então, vai ter um filho para ter, no final, uma cuidadora de idosos, um cuidador de idosos, né? A gente não pode pensar assim. A gente precisa pensar que ter um filho é ter um filho que você quer ter. Não porque no futuro essa pessoa vai cuidar de você, até porque as coisas, a vida ela não acontece sempre como a gente planeja, né? Tudo pode mudar. Então, a carta 6 de ouros fala muito sobre essas trocas. Aonde que você está investindo a sua energia, se você está fazendo isso de coração, se você está fazendo isso só para receber alguma coisa em troca, se você acaba se decepcionando muito com pessoas, com situações e com lugares que você achava que por você estar se doando ia ser de uma forma e acabou sendo de outra. Então é pensar muito nisso de uma forma próspera, vamos colocar assim, né? Já seguindo o fluxo aqui de tudo que eu falei, de uma forma próspera é você sim, se doar e tal, mas se você vê que talvez você não tenha o acolhimento, você não tenha o reconhecimento que você gostaria de ter por estar se doando tanto, talvez até se desgastando, pula fora, tá? E aí para qualquer situação, que pode ser situação de relacionamento, de amizade, de sociedade, de grupos, né? Então, mas também não é só fazer esperando em troca, sabe? Não é só fazer um investimento, mas sim também um acolhimento, né? A gente está falando aqui de respeito, a gente está falando de trocas, a gente está falando de acolhimento, sabe? E, então, é perceber qual é a diferença entre essas coisas, qual a diferença entre você receber essa troca, né, vamos dizer assim, de uma forma natural, sem ser um pagamento pelo que você está fazendo, tá? Porque às vezes, gente, a gente se coloca nesses lugares e acaba se sentindo, como que eu vou dizer, se sentindo jogado de lado, sabe? Poxa, dei tanta atenção, me doei tanto aqui, tô sendo deixada de lado. Aí é muito chato mesmo, tá? Então, onde você se sente bem, onde você pode negociar, falar, expor o que você quer, ou o que você deseja, e deixar tudo sempre muito claro. Porque às vezes a gente faz as coisas sem falar, achando que as pessoas vão perceber ou vão se tocar, e na verdade ninguém tá nem aí. Então, se você não explanar o que você realmente quer, investindo, reconhecendo e ajudando, você não espere nada em troca, certo? Porque ninguém vai adivinhar o que você quer. Agora, se você chega para ajudar sem querer nada, realmente nada em troca, não espere nada. Simplesmente faça e vai embora. Entendeu? Então, adequa aí ao seu momento de vida, tudo isso aqui que eu falei, certo? E não esquece de curtir o vídeo, se você não curtiu, e não esquece também de seguir o canal se você não segue, tá? Dá essa força aí pra mim. Espero que você tenha gostado. Um beijo, boa semana, ou bom momento aí de vida. Espero que esses conselhos aqui te direcione pra algum caminho bom, algum caminho próspero e um caminho cheio de luz. É isso. Tchau, tchau.